Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo te contar sobre as saídas confirmadas pela diretoria colorada. O Inter confirmou já oficialmente que tanto o Paulo Vitor, lateral esquerdo, quanto o Robert Renan, zagueiro canhoto, que veio badalado, mas que não conseguiu performar, acabou sendo negociado também. E esses dois aliviam a folha colorada. Bom, gente, a gente começa com o PV. O PV não deu certo, né? O Inter compra ele, traz ele do Botafogo, paga cerca de 6 milhões de reais pela metade do jogador e a verdade é que ficou meio que sem conseguir reaver esse investimento. Ele foi pro Vasco e aí rodou um pouquinho, agora estava no Ceará, retorna, não conseguiu jogar, não performou. O Inter tá liberando ele, rescindir o contrato e possivelmente ficando apenas com percentual futuro para o Farense de Portugal. Ele vai jogar lá num clube minúsculo em Portugal, com todo respeito aos caras, não era o que se imaginava, era um lateral que, né, poxa, tem ataque, ofensividade e tal, pode dar certo, não deu. Então o Inter tá perdendo dinheiro, mas pelo menos segue a vida do jogador. A outra situação é sobre o Robert Renan, que o Roger confirmou, conversou com o jogador, ele pediu para ser negociado, tá indo pro Al-Shabaab da Arábia Saudita, vai ganhar muito mais do que ganhava aqui. O Inter, num primeiro momento, tem confirmação de que alivia 350 mil reais da sua folha. E isso é interessante, já vistas as contratações, agora vieram mais jogadores e tudo mais, o Inter abre espaço para quem tá chegando, a gente na sequência vai colocar ali como que ficou a folha do Inter, saíram vários jogadores, do Maurício, Bustos, enfim, todos os caras que saíram, o Inter tava com a folha de 17 milhões, reduziu um pouco e agora contratou nomes, então a gente vai saber. A dúvida é quanto que recebe na saída. Eu tenho de gente no alto escalão, quando o Robert Renan chegou, que era no mínimo 4 milhões de euros, podendo chegar talvez a mais se ele fosse melhor vendido, mas aí dependia de uma outra composição. Vamos ver quanto é que vai vir. 4 milhões de euros, sempre lembrando que tinha o Yuri Alberto nessa conta do que ficou devendo o Zenit aí, mas era a grana. Há uma informação do lado do Atlético que seriam 4 milhões de euros de reais só, não 4 euros e 4 reais. Vamos ver como é que essa história vai se desenrolar. Tentei contato com os dirigentes do Inter, não me atenderam nesta segunda-feira. O Inter vai ter nesta terça-feira o Brian Aguirre, seu último reforço, tá? A janela tá fechando nesse dia 2, acabou, não tem mais o que fazer, não vem atacante de velocidade como chegaram a sonhar e tal, esquece, é isso, esta é a janela. O Brian Aguirre já se despediu na rede social, dizendo que é novo reforço do Inter, tá? Se despediu do Lanús, na verdade, e agora ele vem a partir dessa terça-feira para ser reforço do Inter, se incorporar, mas o elenco está de folga até quinta-feira. Segunda, terça e quarta de folga, quinta-feira à tarde, volta aos trabalhos e tudo mais. Nesta segunda, tem uma situação importante para o torcedor. Segunda noite tem entrevista com o Rocher, uma exclusiva do D'Alessandro com o Rocher. E tu vai me dizer, o Rocher, diretor de futebol do Inter, entrevistando o D'Alessandro, diretor de futebol do Inter, entrevistando o Rocher. Que mundo maluco é esse? Na verdade, se, sei lá, alguém não acompanhou, o D'Alessandro, nesse tempo que ele ficou sem trabalhar, nem no Cruzeiro, nem no Inter, ele montou um canal no YouTube. Entrevistou lá alguns personagens do futebol, dentre eles Fabiano Baldasso. Mas enfim, também tem entrevista com o Borré, entrevista com outro, até o Derlei ele entrevistou. Várias ficaram bem legais, tá? A do Elano tá muito boa e tal. Tem várias boas entrevistas. O Dali, quando acertou com o Inter, já tinha 3 entrevistas gravadas e combinou com a direção que ele iria soltar essas 3 entrevistas até em respeito aos caras que gravaram com ele. Uma delas era o Rocher. É meio estranho, um pouquinho, assim, tipo, né? Poxa, o diretor entrevistar o jogador, mas isso é uma entrevista de antes. Saiba quando você vê que é o D'Alessandro Rocher antes do D'Alessandro ser chefe do Rocher. Então o Inter se permitiu, né? Não tem muito o que falar, a direção aceitou e tá tudo bem por esse lado. No Beira-Rio ninguém tá contestando essa questão. Aliás, sobre o Rocher, hoje deu uma entrevista ontem na saída do Jacone bem interessante para a imprensa falando sobre o D'Alessandro. Ele até chamou ele de Cabeçon. O Cabeçon é um ganhador e que trouxe esse espírito para o vestiário, que os jogadores eles estão entendendo isso, que ele, Rocher, já tinha jogado com o D'Alessandro no Nacional, já tinha conhecido a pessoa dele como jogador e que agora ele está contagiando o grupo de atletas do Internacional. Achei interessante esse depoimento do Rocher. E depois o Borré também falou bastante sobre os jogadores do Inter entenderem o lugar que eles estão num lugar privilegiado, segundo ele, que a direção tomou decisões importantes recentemente que ajudaram os jogadores.
me parece, né, só faltou dizer que bom que a diretoria demitiu o Kudê e trouxe o Roger, porque essas decisões ajudaram os jogadores. Tem uma parte também da entrevista que ele fala que meio que ele dá a entender que a Libertadores é a obrigação, que o Inter tem que saber onde é que tá jogando, que esse clube é muito grande, tem que ir para a Libertadores, e esse vai ser o foco a partir de agora. Acho que título não dá, mas a entrevista do Roger também era mais ou menos nesse sentido de mirar lá para cima e tal, mas o lá para cima, vamos combinar, tem que ser uma Libertadores. Eu não creio, respeito se você começar a imaginar, que o Inter vai dar um arrancadão desses de tentar ser campeão brasileiro. Aí o tempo pode nos desmentir ou não. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.